Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus e ler no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Assim está escrito: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. O primeiro texto para a nossa meditação nesta noite, falando sobre pastores para apacentar. O Senhor Deus, através do profeta Jeremias, deu esta promessa de que ele daria pastores segundo o seu coração, para apacentar o seu rebanho. O povo de Deus, sempre quando encontramos na palavra do Senhor, ele está identificado como rebanho, mais especificamente como ovelhas. E o Senhor como seu pastor, ele sendo o pastor. Tanto é que Davi, num dos seus salmos, escreveu: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, quando há a presença do pastor, significa que as necessidades, elas são supridas, porque o trabalho do pastor é apacentar, é cuidar das ovelhas, é zelar por elas, é guiar, é amparar, é proteger, é defender, é levantar, é trazer elas em segurança. E a propósito, como neste dia considera-se o dia do pastor, nada melhor do que falar sobre o pastor, principalmente aquele dado pelo Senhor com a função de apacentar o rebanho. E o Senhor, nesta promessa, ele disse: Vos darei pastores segundo o meu coração. Então Deus tem um propósito, Deus tem um critério, Deus tem uma norma estabelecida por Ele mesmo, pela qual Ele coloca pessoas no seu rebanho para cuidar dele. E Ele diz: darei pastores segundo o meu coração. Ou seja, pastores que tenham identidade com Deus, que tenham comunhão, relacionamento, intimidade com o Senhor, que esteja ligado a Ele em todo o tempo. E estes pastores dados pelo Senhor, eles têm a função de apacentar o seu rebanho, apacentar as suas ovelhas, e conforme diz aqui, com ciência e com inteligência. Ou seja, fazer um trabalho com responsabilidade, com sabedoria, com entendimento, sempre observando a dependência e a direção de Deus naquilo que está fazendo. Quando Salomão escreveu no livro de Provérbios, capítulo 27, o versículo 23, ele deixou gravado estas palavras: Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Despertando aqui a necessidade que o pastor precisa ter a sensibilidade e o cuidado para colocar o coração sobre o rebanho, para observar, identificar e discernir o estado das ovelhas, qual é a condição em que elas estão e a necessidade que elas têm naquele momento. Para isso é que o pastor foi colocado ali, para cuidar daquelas ovelhas. E Deus, através de Jeremias, diz para apacentar com ciência e com inteligência. Ele precisa conhecer as ovelhas, ele precisa saber tudo sobre as ovelhas e ele precisa estar disponível para atender a estas ovelhas no momento da sua necessidade. Ovelhas não são programadas para viver de determinada maneira.
elas vivem naturalmente. E por viver naturalmente, as situações, as necessidades acontecem nas mais variadas situações. Por isso é que o pastor precisa estar disponível para as ovelhas de maneira integral, ou seja, 100%, ele precisa estar entregue ao rebanho que lhe foi confiado pelo Senhor para dele cuidar, zelar, amparar, sustentar e alimentar. Porque os problemas surgem a qualquer momento. E o pastor presente, que apacenta realmente, ele vai identificar isto no momento, não vai deixar essa situação transparecer, avolumar-se, mas vai resolver da melhor maneira possível, segundo a orientação que o Senhor Deus lhe der, e vai sanar o problema, e aquele rebanho vai voltar a viver em harmonia. Então, pastores são estes que, conforme diz aqui, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem escolhe, e ele tem a sua forma de escolher a cada um para determinados propósitos na sua obra. Deus não dá rebanho a pastor, mas Deus dá pastor para o rebanho, para cuidar deste rebanho, destas ovelhas. Na linguagem atual, Deus não dá igreja a pastor, mas Deus dá pastor à igreja, porque a igreja é de Jesus, pastor é de Jesus. Então ele é dado por Jesus para cuidar do seu rebanho, do seu povo aqui na face da terra. E deve identificar-se que o pastorado, apacentar o rebanho do Senhor, não é um ofício, não é uma profissão, é uma vocação, é um chamado divino, é uma escolha que o Senhor faz e coloca na função determinadas pessoas com esta finalidade de pastorear, de apacentar, de cuidar, de alimentar. Os nossos dias têm sido dias atípicos, porque nós temos observado uma grande maioria de pessoas que levam sobre si o título de pastores, estão à frente de determinados rebanhos, mas que não têm e não exercem a função de pastorear, de apacentar. Desempenham todas as outras funções, menos a função que é própria do pastoreio, do pastor, que é pastorear, apacentar, é estar próximo, estar junto, cuidando, orientando, observando, guiando, protegendo. Esse é o trabalho primordial do pastor. E a palavra de Deus, ela nos mostra que o Senhor Deus dá pastores ao seu rebanho. Confia a eles os recursos com os quais eles possam desempenhar o seu trabalho, aquela missão recebida do Senhor diante das suas ovelhas, colocando o coração sobre elas, observando o estado em que estão e procurando suprir aquelas necessidades. Foi isso que o salmista disse: nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o trabalho do pastor: cuidar, levar, orientar, proteger, usar a vara, usar o cajado para trazer, para atrair, para aproximar a ovelha que está em perigo. E aqui o Senhor diz que dará pastores segundo o seu coração. Quando Jesus veio a esta terra, ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 10, são estas as palavras de Jesus. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa.
Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. E ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Então, Jesus disse aqui que ele é o bom pastor, mas que existe também o mercenário. Só que o mercenário arroga sobre si também o título de pastor. Mas ele, na função, no desempenho, ele está realizando o trabalho de um mercenário. Por quê? Ele procura usufruir de todos os benefícios que o rebanho, que as ovelhas podem proporcionar para ele. No entanto, ele não tem o devido cuidado com este rebanho, com estas ovelhas. E quando o lobo vem, ele foge e deixa-as indefesa. Foi por isso que Deus, através do profeta Ezequiel, ele falou de maneira séria com os pastores. E o que Deus disse através de Ezequiel vale também para os nossos dias, porque nós temos visto e observado um rebanho deixado à própria sorte, sem que sejam apacentados e pastoreados. Não há mais o devido cuidado, o interesse, a presença, a ação no pastoreio e no apacentar do rebanho do Senhor Jesus. Observe o que Deus disse através de Ezequiel. Ele disse assim, Ezequiel capítulo 34, dos versos 2 à última parte adiante, diz, ai dos pastores, ele diz aqui, de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Então lá já acontecia isso. Os pastores foram dados para apacentar as ovelhas, mas eles não estavam fazendo isso. Eles estavam cuidando de si mesmo. Eles estavam apacentando a si mesmo. Então, ao ler esse texto, comparando com os nossos dias, nós vamos encontrar aqui algumas realidades dos nossos dias, neste século 21 que vivemos, com relação ao trabalho que se faz em nome do Senhor, ao título de pastoreio, mas que, na verdade, não está beneficiando o rebanho do Senhor. Então ele diz assim, olha, comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então veja qual era a situação que estava acontecendo lá, e Deus, através do profeta, trouxe esta realidade para aqueles que tinham sido chamados para o pastoreio, mas que não estavam fazendo. Ele diz, assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Então as ovelhas foram deixadas sem pastoreio, sem cuidado, sem água, sem comida, sem proteção, sem direção, sem a presença do pastor e com as feridas expostas, sem ter quem as cure. Então ele disse, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Hoje, pastoreio se faz ao longe. Não tem proximidade. Falta o cheiro da ovelha. E quando falta o cheiro da ovelha, o pastoreio não tem identificação nenhuma. Pastoreio à distância. E, na verdade, o que ocorre é somente uma reunião marcada para um horário de culto,
Mas o pastoreio não se limita à hora do culto. O pastoreio, ele é 24 horas por dia. Por isso que a pessoa que exerce o pastoreio, ele não deve estar envolvido em outra função. Porque é o que Jesus disse, a mesma coisa de servir a dois senhores. Ou agradar a um, ou aborrecer a outro. O pastoreio das ovelhas do Senhor, ele tem necessidades e ele exige cuidado permanente. Portanto, o pastoreio deve ser feito continuamente. Não tem como fazer um pastoreio de 2 horas, de meia hora, de 1 hora, com uma palavra genérica. Não, o pastoreio está na identificação, na presença, no cuidado, na proximidade, no olho a olho, no coração sentir a necessidade daquela ovelha e buscar de Deus orientação para suprir aquela necessidade. Esse é o verdadeiro pastoreio à luz da palavra de Deus. Então o Senhor aqui estava queixando-se com aqueles pastores porque eles estavam utilizando-se dos benefícios da ovelha e, em contrapartida, não estavam cuidando delas, estavam deixando-as ao relento, abandonada. Então diz o Senhor: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Então, uma promessa de Deus que ele iria remover aqueles pastores que não estavam cumprindo o seu papel, a sua missão de apacentar, de pastorear, de cuidar daquelas ovelhas. Então, quando nós observamos esta palavra, nós começamos a entender e olhar e ver a nossa volta, e ver esses dias em que estamos atravessando, quando há tempos atrás era fácil identificar o pastoreio, aquele homem separado por Deus, vida devotada, entregue ao Senhor, comunhão com Deus, amor pelo rebanho, e que estava sempre cuidando, sempre próximo, sempre junto ao rebanho, para que o rebanho não tivesse nenhuma dificuldade ou necessidade, que o pastor, guiado pelo Senhor, viesse então a suprir aquela necessidade. E isso trazia ânimo, trazia alento, alegria, harmonia, comunhão entre aquele povo, e as ovelhas sentiam-se protegidas, abastecidas, alimentadas e defendidas por aquele pastor que foi colocado e que estava cumprindo a função com verdade do pastoreio, do apacentar as ovelhas do Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos esta palavra de Deus e observamos, muitas coisas mudaram, porque igreja é uma missão. Igreja, ovelhas que são chamadas do Senhor e constituídos como igreja de Jesus, estas ovelhas, elas precisam ser cuidadas. E a maneira de encarar este rebanho não é encará-lo como uma empresa, como algo secular, e que se executa e trata da mesma maneira como se estivesse tratando de uma empresa, como se fosse uma empresa franqueada. E ela tem deveres a cumprir, somente isto. Mas esquece-se do cuidado da ovelha. A ovelha precisa ser cuidada, precisa o pastor estar lá. E há necessidade de que ele dê atenção e consiga cumprir com o seu trabalho. Não é possível haver um pastoreio com tantas famílias, sendo que as pessoas não têm condições de, pelo menos uma vez ao ano, estar
frente a frente com esta ovelha, com esta família, no cuidado, na orientação, no aconselhamento, na oração, enfim. Há um vácuo muito grande. E isto, quando Jesus estabeleceu esta norma para a sua igreja, foi para que ela fosse cuidada, que ninguém fosse desprezado, que ninguém fosse deixado de lado. Então nós entendemos que se num determinado lugar há ali 50 famílias e tem alguém lá no pastoreio, pelo menos uma vez por semana, ele pode alcançar dentro de um ano estas famílias todas, cada vez visitando uma família. Ao final de um ano, ele terá visitado 52 famílias, que pode representar por aí 200 a 300 pessoas. E seria suficiente. Agora, quando se tem muitas famílias e o pastoreio não é integral, ele é parcial, então não tem como alcançar e atingir aquelas vidas e supri-las, a necessidade delas, de maneira espiritual, que é levar a palavra, o alimento, o azeite, para curar as feridas que o pastor tinha responsabilidade com as ovelhas. O pastoreio do rebanho do Senhor Jesus também tem essas necessidades. E é preciso estar atento a elas. É preciso estar disponível para isto. Porque senão as ovelhas ficam desgarradas, desamparadas, enfraquecidas, quebradas, doentes e perdidas. E isto dói ao coração de Deus, porque ele estabeleceu uma coisa para funcionar no seu rebanho. E, na maioria das vezes, não é o que está acontecendo. Então, é preciso voltar ao padrão da palavra de Deus. Felizes são os pastores que estão cuidando, que estão amparando, que estão apacentando, que estão pastoreando, que estão presentes, que estão com cuidado, estão preocupados, colocando o coração sobre o rebanho e discernindo ali o estado daquelas ovelhas e preparando o alimento necessário para suprir aquela carência. Então, quando vamos à palavra de Deus, é praticamente isso que entendemos que deve acontecer. Porém, nós temos observado muitas atividades, muitas coisas que são feitas que não tem nada a ver com pastoreio e apacentar ovelhas. São coisas totalmente adversas à função do pastoreio. Mas o pastoreio é algo que Deus estabeleceu. E ele deu pastores à igreja. Ele mesmo deu, está escrito lá. Dentre vários dons ministeriais está escrito pastores. Para quê? Para apacentar, para pastorear, para estar presente. O trabalho do pastor não pode ser oculto, não pode ser à distância. O trabalho do pastor é ali, no pé da ovelha, próximo à ovelha, cuidando, protegendo, carregando, se possível, no colo, quando ela está ferida, e colocando o remédio necessário para que aquela ovelha seja recuperada e volte a se tornar uma ovelha saudável no rebanho do Senhor. Então, quando Deus fala isto através de Ezequiel, nós encontramos aqui que é uma dura queixa que o Senhor Deus está fazendo com relação aos maus pastores. Existem bons pastores? Existe, com certeza. Pastores fiéis? Sim. Leais, sinceros, prudentes, verdadeiros? Existem. Mas existem também os falsos pastores,
que não apacentam, que não pastoreiam, que não cuidam do rebanho, que não se preocupam, que o seu coração não está no rebanho, mas o seu coração está no que o rebanho pode lhe propiciar. E isto é contra a palavra de Deus, porque para o coração estar no rebanho, no sentido de estar ali como um recurso que Deus colocou para cuidar daquelas ovelhas e zelar por elas. Então, é assim que deve ser o pastoreio. Por isso que Deus disse através do profeta Jeremias: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. E a palavra de Deus diz: e quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus, então alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, todo o trabalho feito na direção de Deus, com temor, com verdade, com fidelidade, então esse trabalho vai receber do Senhor Jesus, o sumo pastor, quando ele vier, a coroa, a recompensa do Senhor. Porque ele não fica a dever nada a ninguém. Ele ampara e ele cuida. Mas é preciso que as ovelhas de Jesus sejam melhores cuidadas, sejam apacentadas e pastoreadas, que elas sintam-se protegidas, e não como diz aqui em Ezequiel, andando pelos montes, desgarradas, desprezadas, presa fácil de lobos vorazes, que têm a intenção de destruir as ovelhas para comerem as suas carnes. Mas quando há um pastor, o lobo não tem oportunidade, porque o pastor está ali para defender. A semelhança de Davi. Ele disse que quando estava apacentando as ovelhas de seu pai, chegou lá um leão e ele matou aquele leão com a sua mão. Ele recebeu força extra da parte de Deus e destruiu aquele leão e ele não pôde pegar a ovelha. Depois veio um urso e ele fez da mesma forma. Então Davi mostrou-se um pastor que estava apacentando, estava pastoreando as ovelhas do seu pai. E ele defendeu-as da boca do leão. Então, as ovelhas de Jesus de hoje, elas também são alvos da boca do leão. O leão é o adversário, que ele anda rugindo, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. E tem também o lobo, o mercenário, o aproveitador, o explorador, que vem com um título, mas que não tem a função, não tem o trabalho realizado na direção de Deus. Por isso, há necessidade de pastores fiéis e verdadeiros, porque eles irão defender o rebanho. Não importa o que possa lhes acontecer, mas o rebanho vai estar protegido, vai estar em segurança. Porque se as ovelhas não perceberem a presença do pastor, elas não dormem, elas não se alimentam, elas não vão pastar, porque elas sentem-se inseguras. Ovelhas são dependentes de pastores. Por isso que pastores precisam cuidar das ovelhas que Deus colocou à sua disposição, ao seu cuidado. É preciso fazê-lo com temor, com verdade, com sinceridade. Portanto, aqui está uma palavra para uma reflexão neste dia próprio, chamado o Dia do Pastor. Que o pastor olhe para si, observe, faça uma pequena retrospectiva de seu trabalho, da sua missão, junto à obra de Deus. O que é que você tem feito em relação às ovelhas? Elas têm sido cuidadas, elas têm sido pastoreadas, elas têm sido apacentadas, elas estão protegidas, elas estão sendo guiadas à fonte das águas da vida, elas estão descansando,
como é que está o estado das ovelhas. Qual é o resultado do seu pastoreio diante das ovelhas do Senhor Jesus? Se porventura o seu pastoreio não está sendo efetivo, integral, presente e havendo a proximidade com as ovelhas, é preciso rever estes conceitos. É preciso rever esta maneira de apacentar. Porque Jesus não colocou ninguém para apacentar à distância. Jesus não colocou alguém para pastorear, terceirizando a sua missão. A cada um, o Senhor Deus deu um trabalho a realizar na sua obra. E ao que é responsável no pastoreio, ele não pode dar a outro uma função que é própria sua, que lhe foi dada por Deus. Então, pastoreie o rebanho, apacente o rebanho, ame as ovelhas do Senhor Jesus. Cuide destas ovelhas. Faça-se presente na vida destas ovelhas. E Deus, então, se encarregará de te ajudar a desempenhar bem este importante trabalho que é pastorear as ovelhas do Senhor Jesus. As ovelhas não são do pastor. As ovelhas são de Jesus. O pastor é de Jesus. Então, todos estão ligados ao sumo pastor, que é Jesus. E por ele, o pastor aqui na terra, ele vai desempenhar o seu trabalho com alegria, com gratidão, com simplicidade e com naturalidade, mas com o coração aquecido pelo amor de Deus, para abraçar, amparar, atrair, cuidar, buscar a perdida, trazer a desgarrada, curar a ferida. E aqui está, conforme está escrito aqui, e aqui está, fraca, fortalecer ela, curar a doente, ligar a quebrada, tornar a trazer a desgarrada e buscar a perdida. Este é o trabalho. Notou a falta de alguém no rebanho? Procure saber. Alguém ausentou-se do rebanho? Procure entender por que isto aconteceu. O que na maioria das vezes encontramos saiu, é um a menos, fez um favor. Mas não é assim. O rebanho não é seu. O rebanho é de Jesus. Você foi colocado lá para cuidar do rebanho, não para dispersar as ovelhas, não para apaucentar, não para maltratar as ovelhas, causar males, feridas, tristeza, angústia, decepção. Não. Fostes colocado adiante das ovelhas do Senhor para curar, para ligar, para trazer e para ir ao encontro da perdida. Ela está precisando ser encontrada. Quantas ovelhas do seu rebanho estão perdidas? Quantas ovelhas do seu rebanho estão quebradas? Quantas ovelhas do seu rebanho estão enfraquecidas? Quantas ovelhas do seu rebanho estão desgarradas e doentes? Cuide delas. Cuide com amor. O bálsamo está na tua vida. Usa as palavras de Deus no teu coração. Aproxime-se destas ovelhas. Levante-as. Segure-as. Sustente-as. Dê a elas o alimento necessário. Dê a elas a água que vai dessedentar a sede. E o descanso que for necessário a estas ovelhas, para que elas não vivem perturbadas, inquietas, inseguras, indefesas e acuadas diante de situações. Não, você é o pastor, você foi colocado lá para cuidar dela. Levante-se, mãos à obra, cuide das ovelhas, ame, põe o coração nelas, veja o estado em que ela está, estenda a tua mão, o teu coração. Aquela ovelha
vai se recompor diante do Senhor. O nome dele será glorificado. Ela vai perseverar no rebanho. E você, no dia, vai ter de Deus a recompensa pelo trabalho que você fez com fidelidade, com amor, com sinceridade. Porém, há aqueles que estão no lugar de pastores e não estão fazendo o trabalho do pastoreio, porque não são pastores, nem apacentando, seria bom que pesasse na consciência de que estão ocupando o lugar de alguém preparado por Deus que pode estar ali para fazer o pastoreio e o apacentamento daquelas ovelhas segundo a direção de Deus. Então é preciso que se tenha discernimento. Se não fosse chamados para pastorear, mas ostenta um título de pastor, renuncia. Abra mão disto. Será melhor para ti. E Deus providenciará um pastor para aquele rebanho, e aquele rebanho vai receber vida, vai ter atividade, vai ter alegria, vai ter prazer de estar todos juntos, reunidos na presença do Senhor. Este deve ser o caminho. Amanhã, ou hoje, é o dia propício, é o dia do pastor. Então avalie-se se você está dentro do quadro de um pastoreio verdadeiro à luz da palavra de Deus. Se não estiver, não demore em tomar uma decisão. Tome uma decisão. E o nome do Senhor sempre há de ser glorificado. Não permita que chegue o tempo do Senhor Jesus chamá-lo para um acerto de responsabilidade e ele disser estas palavras que disse aos pastores de Israel: se as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro, se as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Ele diz, por falta de pastor. Por falta de pastor, as minhas ovelhas estão perecendo. Jesus tem zelo, tem cuidado pelas ovelhas dele. Portanto, ele tem pessoas certas para colocar em cada lugar para apacentar as suas ovelhas. Deixa o Senhor Jesus colocar as pessoas no devido lugar. Existem aqueles que estão querendo usurpar a parte de Jesus e encaixar uma pessoa aqui, uma ali, outra acolá, sem discernir nesta vida o pastoreio, o apacentar, o cuidar de ovelhas, o cuidar de rebanhos, cuidar de pessoas, dá trabalho, exige cuidado, exige amor, compaixão, compreensão. Tudo isto é necessário. E no pastoreio, estas coisas não podem faltar. Então, que Deus abençoe a cada um que está investido nesta função, no pastoreio do rebanho do Senhor. Quer você seja oficialmente denominado pastor ou representante, alguém que está à frente de um trabalho, de uma congregação, cuidando de irmãos. Eles são as ovelhas que Jesus colocou à sua disposição. Então exerça para com eles um pastoreio fiel, sincero, verdadeiro, digno do nome de Jesus. Sua vida será enriquecida. E aquelas ovelhas serão agradecidas a Deus pelo trabalho que você vai desenvolver na direção do Senhor nosso Deus. Portanto, que Deus nos ajude e nos abençoe hoje e para todo sempre. Amém.